Ultimamente, eu tenho visto algumas pessoas, algumas postagens de rede social, que a pessoa que está falando normalmente é uma autoridade, é um estudioso, é um teólogo, um rabino, ou alguma coisa parecida, falando contra as cartas de Paulo, dizendo que para nós, cristãos, o que devia contar seria somente os ensinos diretamente de Yeshua. Eles chamam, inclusive, Jesus assim, pelo nome hebraico, né? Yeshua. Tudo bem, porque no hebraico não existe a letra J. Então não teria como, no hebraico, o nome dele ser Jesus. Esse é o nome que foi traduzido. Todo mundo, quando passa para outro idioma, normalmente tem seu nome traduzido. Meu nome é um nome inglês, Arthur. É um nome que vem do celta, que vem do inglês arcaico, que teve o rei Arthur, né, lá da Távola Redonda. E aqui no Brasil, eu sou chamado Arthur. Se eu estivesse num país de fala hispânica, seria Arturo. Se eu estivesse nos Estados Unidos, seria Arthur. É o mesmo nome, só que falado de forma diferente em cada lugar. E da mesma forma, o nome de Jesus, Yeshua, do hebraico, passou a ser Jesus, no português, ou Jesus, no espanhol, ou Jesus, no inglês, e por aí vai. Tudo bem, isso daí é compreensível. Agora o que acontece? Esses estudiosos que fazem questão de chamá-lo pelo nome hebraico, não vejo nada de errado nisso, mas é uma coisa que tem assim se tornado um pouco de modismo, e eles dizem que a gente deve se ater somente aos ensinos que ele deixou, que o próprio Jesus deixou nos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, e que as cartas paulinas, as cartas que o apóstolo Paulo escreveu depois, não teriam a mesma autoridade, a mesma validade, porque o próprio Paulo nunca encontrou Jesus em vida. Já foi ter um encontro com ele depois que Jesus já estava ressuscitado, glorificado, e que ele não teve essas experiências que os outros que andaram 3 anos e meio junto com Jesus tiveram, e aqueles escritos dentro dos evangelhos. Isso é bem interessante se partir de um rabino, se partir de alguém que estuda a Torá. É uma coisa até um pouco ilógica, porque seria a mesma coisa que dizer que no Antigo Testamento só valem os escritos de Moisés, o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. Só isso. Quer dizer, o que veio depois, Daniel, Ezequiel, Abacuque, Obadias, Isaías, Joel, Amós e por aí vai, não teriam validade, porque o inspirado por Deus para escrever o início da criação, todo o início da nossa história, foi Moisés, que escreveu, né, naquela época, quando ele libertou o povo do Egito, na travessia do deserto, por aí vai. Mas eles não fazem isso. Eles aceitam os escritos dos profetas que vieram depois como canônicos, tanto quanto o que Moisés escreveu. Então, por que motivo que Paulo é rejeitado? Nada que Paulo escreveu vai contra o que Jesus ensinou. Se Paulo escrevesse alguma coisa contra os ensinos de Jesus, eu aceitaria esse argumento. Tudo bem. A gente não pode desfazer o que foi feito pelo nosso mestre, pelo nosso rabi, né? Nosso mestre Jesus. Mas o que Paulo escreveu não vai contra. Ele só complementa, dá uma interpretação, dá uma nova ótica sobre os ensinos de Jesus, mas não contradiz nada, não desfaz nada do que foi escrito. Então, por que essa aversão a Paulo? Eu não entendo isso. Eu não vejo lógica nisso, eu não vejo coerência nisso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os modismos que aparecem no meio evangélico, sabe? Acho que a gente tem que ter discernimento, e para isso nada melhor do que o Espírito Santo de Deus. Toda vez que eu estou lendo a palavra de Deus, eu peço sempre para o Espírito Santo revelar para mim o que está por baixo da letra, o que está por trás daquilo que está impresso naquele papel. Porque se a gente for confiar só no nosso entendimento, no nosso raciocínio, a gente vai se perder, a gente não vai conseguir ter um entendimento da Escritura. Porque o autor é que sabe a intenção daquilo que está escrito. E qual é o autor, senão o Verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós? E como é que ele está hoje na nossa vida? Através do Espírito Santo. Então, toda vez que a gente vai estudar a palavra, a gente deve buscar a tradução, a interpretação do Espírito Santo para entender realmente o que está ali, daquela sabedoria impressa nas páginas do livro. Então, se eu sei que isso é o caminho para ter o entendimento correto do que a Escritura nos traz, por que eu vou rejeitar uma coisa, aceitar outra, sem primeiro consultar o Pai?
Eu vejo muita sabedoria nos escritos de Paulo, assim como eu vejo em Oséias, Isaías, Jeremias e todos os outros. A palavra é completa. O próprio Paulo, ele mesmo escreveu que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para a correção, para a justiça. O próprio Paulo escreveu isso. Será que a gente já vai rejeitar isso? Vai achar que isso não é de Deus? Vai achar que esse ensinamento, que essa iluminação, essa revelação não é de Deus? Claro que é. Está simplesmente completando aquilo que Davi escreveu lá no Salmo 119, falando sobre a palavra de Deus, que é lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos. E por que a gente vai rejeitar o que foi trazido? A gente não deve esquecer que Paulo pode não ter tido 3 anos e meio andando com Jesus, mas ele tem uma coisa que os 12 não tiveram. Ele foi levado até o terceiro céu e viu coisas que ao homem comum é inefável falar. O que será que vale mais? Esses 3 anos e meio de aprendizado? Ou ter uma experiência prática, uma experiência direta com o próprio Criador, no próprio reino, dentro do terceiro céu? A gente tem que entender que a gente não vai rejeitar uma coisa só porque a gente não entende. É lógico que passar 3 anos e meio acompanhando Jesus deve ter sido uma experiência fascinante. Eu gostaria muito de ter tido essa experiência. Mas a minha experiência hoje é com quem ele nos deixou. É com o Consolador, o Espírito Santo. O próprio Jesus em carne, na forma humana, eu nunca encontrei. Mas o Espírito Santo, que foi quem ele deixou para nos guiar, está todo o tempo ao nosso lado, consolando, ensinando, esclarecendo, revelando. Então, esses modismos que aparecem, a gente tem que ter cuidado, sabe? O próprio Jesus falou que muitos viriam em nome dele nos últimos dias dizendo eu sou o Cristo e tentando trazer revelação. E o próprio Paulo também disse que se algum ensinamento que não estivesse nas Escrituras fosse trazido até nós, que fosse anátema, rejeitado, eu aceito toda a Escritura, pois toda ela é inspirada por Deus, trazida até nós, revelada pelo Espírito Santo. Aceito toda ela, não rejeito nenhuma parte dela. Ah, tem edição feita por homens? Pode ser. Tem livros que não estão lá, que deveriam estar, que foram retirados por interesses políticos ou jogo de poder, religioso, seja o que for. Falam muito do livro de Enoque e outros livros que não estão incluídos no cânone que nós temos, e que algumas comunidades, como lá na África, por exemplo, eles mantêm, né? E que seria um complemento interessante. Talvez seja. Eu já vi trechos do livro de Enoque que parecem bem interessantes. É inspirado por Deus? Talvez, não tenho certeza. O Espírito Santo nunca me trouxe essa luz sobre essa revelação do livro de Enoque. Mas a parte que nós temos, os 66 livros da Bíblia que nós temos, eu sei. Essa sim eu sei que é totalmente inspirada por Deus. E é essa sim que deve nos guiar e nos orientar a cada passo das nossas vidas. Então esse negócio de rejeitar Paulo seria como rejeitar os profetas. E o próprio Paulo, o próprio Jesus, os apóstolos sempre se referiram à lei e os profetas. É o Torá, que é a lei, os 5 primeiros livros, e o restante dos livros, que são os profetas. E tudo isso sempre aceito com a mesma autoridade. Da mesma forma, no Novo Testamento, os evangelhos e as cartas que vêm depois. Não só de Paulo, mas também de João, de Pedro, de Tiago, de Judas. E a gente tem tudo isso como sendo o nosso ensinamento. Valeu? Então vamos continuar sempre buscando a direção do nosso Jesus eterno, amado, precioso, nosso Senhor, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seja chamando por Yeshua, seja chamando de Jesus, ou Jesus, ou Jesus, seja como for. O importante é que é Ele. Tá bom? Então vamos continuar caminhando em direção à Nova Canaã, em direção à santidade, em direção ao reino de Deus e à sua justiça. Valeu? Então, até o próximo vídeo e até lá, Shalom Adonai!